Então vamos lá. Eu vou ler o finalzinho da leitura que lemos ontem de manhã. O título da aula é Não pode... Você não pode ter os pés em dois barcos. Significa isso? Você não pode seguir dois gurus. Você tem que ter um guru e segui-lo. Um guru genuíno e segui-lo. Porque cada guru tem uma interpretação diferente. Cada guru tem um humor diferente. Então você tem que seguir um só. Então, começando aqui, essa aula foi dada em Ganga Sagar, no festival do aniversário de Ganga Sagar. É uma aula dada ao meio-dia, no dia 12 de janeiro de 2020. É a continuidade que estamos lendo dessa aula. Então, Srila Maharaj fala assim, existem certas coisas que são contra a vida espiritual, contra a consciência de Krishna. Você deve sempre se manter afastado de qualquer coisa que seja contra a devoção, contra a consciência de Krishna. Sempre aceite o que é favorável à devoção e sempre rejeite o que é desfavorável à devoção. Lembre-se sempre da castidade. Eu disse outro dia que é muito importante manter a castidade. Então, Srila Maharaj, o que ele está falando aqui? Nós temos que aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Se afaste de tudo que é desfavorável à devoção. Não importa o que seja, se for desfavorável à devoção, você tem que se afastar. E aceitar tudo que é favorável. E a castidade é muito importante. O que quer dizer a castidade? O que o guru fala, você faz. Você não vai escutar aula de outros gurus. Você não vai ler livros de outros gurus. Você não vai em outra missão. Você não vai servir outro guru. Você serve o seu guru. O que o guru fala, você faz. Isso é castidade. E é extremamente importante. É extremamente importante nós termos essa castidade. Seguir o guru somente, o nosso guru. Não adianta você receber a iniciação do seu guru e seguir outros gurus. Tem guru que fala que não precisa seguir regras e regulamentos, e os nossos gurus do Parampará aqui que estão ao meu lado falam que tem que seguir regras e regulamentos. Tem guru que fala que não precisa seguir princípios, mas os gurus da nossa missão, do Guru Parampará que está ao meu lado, fala que tem que seguir sim. Tem guru que fala que você vai no templo quando você quer, quando dá vontade. Isso não é um guru genuíno. Então nós temos que seguir somente o que o nosso guru fala, o que a nossa sucessão discipular está falando. Você tem que ter o pé em um barco só, não em dois barcos. Esse é o título da aula aqui que estamos lendo. Então a castidade é extremamente importante. Você sabe que quando Srila Raghunatha Das Goswami, ele estava hospedado no Radha Kunda, quando ele estava morando no Radha Kunda, ele jogou fora um vaso de folhas. Na verdade, é um recipiente de folhas de bananeira. Essa história é muito conhecida, né? Um recipiente de folhas de bananeira que havia sido trazido do outro lugar. De qual lugar? Do lugar de Chandravali, que é a opositora de Shrimati Radharani. Então, Raghunatha Das Goswami, ele jogou fora. Ele era um associado próximo de Shrimati Radharani. Então, ele não aceitava nada daqueles que se opunham a Shrimati Radharani. Guru Maharaj,
ele me perguntou um dia, Srila Govinda Maharaj perguntou para Srilacharya Maharaj, onde você quer ficar? No Radha Kunda ou no Surya Kunda? É necessário pensar e lembrar sobre isso. Nós devemos servir aqueles que pertencem ao grupo de Radharani. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando que Raghunatha Das Goswami, ele foi um devoto foi para ele e deu para ele leitelho. É uma preparação feita com leite, enfim, tipo um arroz doce. Tipo, alguns falam arroz doce, outros falam que é tipo um iogurte. E deu para ele. Ele percebeu, ele sentiu que aquela folha do recipiente que estava apraçada era diferente. E ele falou, da onde você pegou isso? Esse recipiente para colocar a praçada? Ele falou, eu estava andando, passei pelo local de Chandravali, né? Chandravali Kundja é local. E aí eu peguei, aí imediatamente Raghunatha Das Goswami, ele jogou fora aquilo. Porque ele não ia aceitar a praçada colocada num recipiente que veio do lugar de Chandravali, a opositora de Shrimati Radharani. Então, nós não devemos escutar aula de quem se opõe aos nossos gurus aqui ao lado. Nós não devemos ter contato com essas pessoas. Se alguém se opunha a Srila Govinda Maharaj, você não deve ter contato, muito menos escutar uma aula dele. Isso é ofensivo, não é castidade ao seu guru. Se alguém ofendia ou ofende Srila Acharya Maharaj, você não deve nunca escutar uma aula dele. Se alguém não glorifica Srila Acharya Maharaj, você não deve nunca ouvir uma aula dele, ter contato com essa pessoa. Isso é castidade. Se você está ouvindo aula de quem não é a favor de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj como sucessor da missão, você não deve escutar essa pessoa, você não deve ter contato com essa pessoa, você não deve servir essa pessoa. Isso é castidade. E a castidade é extremamente importante. E Gurudeva falou para Srilacharya Maharaj, você prefere ficar no lugar de Radharani ou em outro local? Nós temos que servir Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani é o nosso guru. Em última instância, o guru é Shrimati Radharani. Se alguém se opõe ao nosso guru, se opõe ao guru do nosso guru, nós devemos, o Paranguru, nós devemos não ter contato com essa pessoa. Não escutar uma aula, não servir essa pessoa. Tenha distância dessa pessoa. Nós servimos as pessoas do grupo de Shrimati Radharani. A devoção de alguém, ela depende da sua fé. Shirada Anusari, Bhakti Adhikari. Tem um verso aqui que diz o seguinte, se você considerar a misericórdia de Sri Krishna, Chaitanya, você ficará maravilhado ao percebê-la. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8, verso 15. Um outro verso aqui embaixo diz o seguinte, para atravessar a existência material e mergulhar no oceano da devoção, você deve adorar Nitai Chandra. Então, isso é outro verso do Chaitanya Bhagavata, o livro composto por Srila Vrindavana Das Thakura, capítulo 1, verso 17 e 152. Então, veja só, para atravessar a existência material e mergulhar no oceano da devoção, para nós sairmos da existência material, passar por isso e mergulhar na devoção, no oceano da devoção,
você deve adorar Nitai Chandra. Quem é Nitai Chandra? Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, os dois irmãos. Sem os dois irmãos, você não chega a lugar nenhum. Sem Nityananda Prabhu, você não chega a lugar nenhum. E Nityananda Prabhu é o Guru, é o Adi Guru, é o primeiro Guru. Você deve servir e adorar Nitai. Se quiser atravessar esse oceano da existência material. Nityananda não é diferente de Sri Guru Pad Padma. É necessário praticar a vida espiritual abrigando-se em um Guru genuíno, fidedigno. Sempre leia com muita atenção as 10 ofensas contra o santo nome. Aqueles que receberam a iniciação recentemente, eles devem ler sobre essas ofensas. Você verá que que está escrito lá que a primeira ofensa é considerar o Guru um homem comum. Significa não seguir o que Gurudeva diz. Sempre leia sobre isso. Então, a primeira ofensa ao santo nome, e é a principal, é ofender, achar que o Guru é uma pessoa normal, que o Guru é uma alma normal. E como que você pode achar que o Guru é uma alma normal? Você pode pensar, não, o Guru é uma alma elevada, mas você não segue o que o Guru fala, então você está nivelando o Guru conosco. Se o Guru genuíno, ele fala algo para você, e você não segue o que ele está falando, você não acredita no que ele fala. Você acha que ele é igual a qualquer outro. Isso é ofensivo. Então nós temos que seguir o que o Guru fala. Porque se você tem fé, se você acredita no Guru, você tem que seguir. Por que nós não seguimos o que o Guru fala, tudo o que o Guru fala? Porque nós não temos fé e confiança nele. Nós não temos a fé firme nele. Então nós não seguimos o que ele fala. Se você vai no médico e o médico fala para você, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Se você confia no médico, que ele vai curar a sua doença, você vai fazer aquilo. Agora, se você tiver uma pequena dúvida, será que é isso mesmo? Será que ele está certo? Será que ele está falando tudo certo? Eu acho que não. Se você ficar com essa dúvida, você não vai fazer o que o médico está orientando. E aí você não se cura. Então, é uma ofensa ao Guru achar que ele é uma pessoa normal, como qualquer outro. O Guru não é. O Guru, ele é uma alma, porque nós somos alma. O Guru é uma alma que veio do mundo transcendental. O mundo é um associado eterno de Deus. Nitya Jiva, uma alma eterna associada de Deus. Então, como disse lá Chara Maharaj, nós temos que ler as 10 ofensas. Quais são as 10 ofensas? Nós temos que lê-las, saber quais são. Não é somente os novos, ele falou aqui dos novos, né? Mas a maioria não sabe as 10 ofensas. E se nós continuarmos a cantar o Santo Nome, na verdade, o Mahamantra Hare Krishna, se continuarmos a cantar os nomes de Deus com ofensas, nós não estamos cantando o Santo Nome. Para cantar o Santo Nome, não é com ofensas. Se você cantar o Santo Nome com ofensas, não é o Santo Nome. É somente as palavras do Santo Nome. Tem uma diferença enorme nisso. Então, nós temos que saber primeiro quais são as ofensas, para depois não cometê-las. E a primeira ofensa, como diz aqui Srila Maharaj, é achar que o Guru é uma pessoa normal. Achar que o Guru é como nós. Então, nós nunca podemos ter essa concepção. Nós temos que enxergar o Guru sempre, o Guru genuíno, fidedigno, sempre como uma representação de Deus. Ele é o próprio Deus aqui na Terra.
Você não pode fazer algo bom e, ao mesmo tempo, fazer algo ruim. Se você beber uma bebida alcoólica e, ao mesmo tempo, beber leite, não obterá nenhum benefício ao beber o leite. Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Suponha que você esteja fazendo um sacrifício de fogo. Você está colocando uma colher de ghee no fogo e depois uma colher de água. Você não pode manter um fogo aceso assim. Você faz algo bom, mas enquanto faz algo bom, então, ao mesmo tempo, você faz algo que não é bom. O benefício de suas boas ações, ele será diminuído. Lembre-se sempre disso. O que Silatya Maharaj está falando aqui? Se você fizer a prática devocional, a analogia que ele deu foi a primeira do leite, né? O leite, ele te dá nutrientes, ele te faz bem para a saúde. Mas se você tomar o álcool, também você está prejudicando a saúde. Então, o leite faz bem para a saúde, o álcool faz mal para a saúde. O leite, a praçada de leite, faz bem para a tua alma. O álcool vai tirar o teu sucrite. O álcool é uma âncora no processo devocional. O leite que vem do altar é o contrário, é fortuna espiritual. Se você vai fazer uma cerimônia de fogo, a cerimônia de fogo, tem lá o fogo, né? E aí você pega, canta um mantra e joga uma colher de ghee. Para quê? O ghee é o combustível do fogo. É o que vai fazer o fogo aumentar. E aí, depois que você jogou o ghee, você pega uma colher de água e joga a colher de água. O que acontece? Diminui o fogo e até apaga o fogo. Depois você joga outra colher de ghee. Depois você joga outra colher de água. Então, isso é o que a maioria faz. A maioria de nós, o que faz? Faz um pouquinho de serviço devocional, mas ao mesmo tempo está fazendo o que não é bom para a devoção. Então, você, por exemplo, você faz a devoção, você canta Japamala e depois você ofende alguém. Você honra a praçada e depois, no outro dia, você não honra mais, você come boga. Ou você honrou praçada de manhã, à tarde você come boga. Então você está apagando o fogo. Você está jogando ghee, honrando praçada, você está acendendo fogo devocional. Quando você come boga, você está jogando água no fogo devocional. É isso que Silatya Maharaj está falando. Nós cantamos todo dia, toda manhã nós cantamos. Cantamos agora há pouco, fazem 20 minutos, meia hora. Bhakti Anukula Matra Kartera Suikara. Aceite somente o que é favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Angikara. Rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Por que cantamos todo dia a mesma canção? Para que algum dia isso entre em nós. Nós temos que saber o que estamos cantando também, mas ao cantar as canções, falando isso, nós vamos algum dia compreender isso e fazer isso. As canções estão glorificando o Guru, os Vaishnavas, o Panchatattva, Krishna, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, Giriraj. Essa canção aí que eu citei 2 versos, que cantamos hoje de manhã, invocação auspiciosa Sharanagati. Se você quer Sharanagati, então, invoque Sharanagati. Fale o que é favorável a você ter Sharanagati. É importante cantarmos, por isso Silatya Maharaj fala, mas nós a cantarmos, nós temos que fazer o que está na canção também. Fazer o que o Guru está falando. Sinal, como diz aqui, o benefício da sua ação devocional, ele diminui.
É uma âncora. Fazer algo que não é favorável à devoção é uma âncora. Você rema, rema, rema no barco, você está lá fazendo a prática, remando, 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 mas se você faz algo que não é favorável, você tem uma âncora lá no fundo e você não sai do lugar. Se você quebra princípios, você faz sexo ilícito, você se intoxica com álcool, cigarro, maconha, cocaína, ayahuasca, o que for, café, chá com cafeína, tudo isso é intoxicação. Você está atrapalhando a sua evolução espiritual. Se você colabora com a matança de animais, se você joga, tudo isso dificulta o avanço espiritual. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: não permitirei que ninguém que esteja contra você não permitirei que ninguém que esteja contra você entre em contato comigo. Vou mantê-los do lado de fora. Isso é um verso de Sharanagati, composto por Srila Bhaktivinoda Thakura. Eu vou manter aqueles que se opõem à devoção longe de você. Lembre-se disso. Então, nós temos que nos afastar de quem é contra a devoção. Aquele que não está a favor de você praticar a vida devocional, se afaste dessa pessoa. Se a pessoa está reclamando que você vem no templo, se a pessoa reclama que você canta japamala, se a pessoa reclama que você está cozinhando e oferecendo comida para Deus, se a pessoa reclama que você está servindo Deus, então se afaste dessa pessoa. Esse é um verso aqui de Srila Bhaktivinoda Thakura no livro Sharanagati. Então nós temos que compreender isso. Não é favorável você ter contato com uma pessoa que está te afastando de Deus. Aquele que te afasta de Deus, você deve tomar distância dessa pessoa. Andar com aquele que te chama para servir Deus. Você tem que andar com aquele, ter o contato, ter a associação com quem te chama para vir ao templo, com quem te cobra. Você cantou a japamala hoje, você está honrando praçado ou você está comendo boga? Esse é o verdadeiro amigo. Essa é a verdadeira boa associação. Vamos continuar a leitura aqui. Ninguém fez nenhuma pergunta por enquanto. Vamos para a próxima parte da aula aqui. Então, o novo subtítulo da aula é Nosso Dever Exclusivo. Qual que é o nosso dever exclusivo? Essa aqui é uma aula de Srila Maharaj, a continuidade da aula anterior, ele deu no dia 12 de janeiro de 2020. Então, ele começa falando aqui. Um devoto pergunta para Srila Maharaj se ele vai levar todos ao Ganges, se banhar no Ganges. Ele fala assim, você me levará a Ganga Sagar? E aí Srila Maharaj fala, não, eu não. No fundo, não desejo ir banhar-me lá, ele diz. Como Mahaprabhu disse, eu sou um sannyasi,
estrito. Virakta Sannyasi. Virakta Sannyasi é um sannyasi estrito. E aí Srila Maharaj fala, Virakta Sannyasi é um sannyasi que ele fica irritado com qualquer conexão material. Se eu puder servir aos Vaishnavas, se eu puder seguir a todos vocês, servir a todos vocês, isso é suficiente para mim. Mesmo quando você vai ver o ashram de Kapila Muni, não há corrente de devoção lá. Eles vivem para conseguir algum arroz e dinheiro. Eles nem mesmo oferecem a boga para as deidades. Quando você não oferece boga, significa que você não tem deidade. As pessoas, elas vão lá e jogam algum dinheiro, mas todo esse dinheiro vai para um propósito errado. Então, como disse Lachara Maharaj aqui falou, nem o local de Kapila Muni não tem devoção lá, porque não é feita oferenda para a deidade. Não oferecem boga para a deidade. Todo o dinheiro que colocam lá de doação vai para outro propósito. Não é para Deus, não é para oferecer a boga, não é para divulgar a consciência de Krishna, é para um propósito errado. Por que um propósito errado? Porque não é para Deus. O dinheiro não vai para Deus. Como que o dinheiro pode ir para Deus? Comprando boga, comprando flores, comprando comida, oferecendo para Ele, distribuindo a consciência de Krishna. Isso é dinheiro para Deus. As pessoas, elas vão lá e jogam algum dinheiro, mas todo esse dinheiro vai para um propósito errado. Eu vi, Srila Maharaj fala, uma grande multidão de pessoas correndo atrás de algum guru no Mela, no festival. Eu perguntei a alguém o que estava acontecendo e eles disseram para mim que estavam correndo para ver Mahamandalesvar. Há muitas pessoas neste mundo que se sentarão e receberão o serviço e adoração dos outros. Todo mundo é um Mayavadi. Aqui, todos eles são Mayavadis. Eles não sentem medo de aceitar a adoração de outras pessoas. Então lá estava todo mundo correndo atrás do Guru para adorar o Guru. E como disse Lachara Maharaj, eles são Mayavadis. Os Gurus lá são Mayavadis naquele local. Eles querem adoração. O Guru genuíno não quer adoração. Mas esses Gurus que estão lá, Mayavadis, eles querem adoração. Eles aceitam a adoração dos outros. De qualquer forma, as pessoas, elas podem abrir muitos templos e fazer muitas coisas, mas o nosso dever é servir aos devotos que moram no Santo Dan. O nosso dever é servir os devotos que moram no local sagrado. Você pode ir até o mar, colocar um pouco de água na cabeça e voltar. Gurudeva também, ele disse que
nós devemos oferecer a nossa reverência a Ganga Devi e tomar a sua água em nossas cabeças, colocar a água na nossa cabeça. Porque tais pessoas pecaminosas e humildes como nós, não podemos lavar os nossos pés em sua água. Na verdade, sempre nós sentimos vontade de nadar no Ganges. Quando vemos, porque estamos acostumados a nadar em lagoas desde a infância. Quando eu cheguei a Ulubéria, as pessoas elas só tinham poços tubulares. Então, eu tomei banho em uma lagoa lá. Uma vez, eu também fui tomar banho no Ganges com Gurudeva. Eu lembro que era o Ano Novo, na Bengala. Pohela Boisakhi. Era o Ano Novo na Bengala. Então, Srila Chaitanya está falando, né? Os devotos perguntaram para ele, você vai levar nós no Ganges hoje? Ele falou, não. Não, ele falou. O principal serviço, o principal foco é servir os devotos no local sagrado. E ele estava dando essa aula. Então, as pessoas, elas querem algo material, e ele é o tipo de sannyasi, Srila Maharaj, como Mahaprabhu, ele ficava irritado com coisas materiais. E como o Gurudeva falou, a pessoa tem que ir no Ganges, não para tomar banho, para nadar no Ganges, ela tem que colocar a água do Ganges na cabeça. Não é para colocar nos pés, para contaminar o rio Ganges. Ganga Devi. Ganga Devi não queria vir para a terra, por quê? Porque ela falou, todos vão se banhar em mim, e como é que eu vou me limpar? Como é que eu vou tirar essa contaminação de todos? E aí foi falado para ela, não se preocupe, porque os devotos puros irão lá tomar banho no Ganges, e isso vai limpar todo o pecado das pessoas. Então, é diferente Gurudeva, Srila Maharaj, Srila Tilakanidhi Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, todo o Guru Varga, ir lá no Ganges, se banhar no Ganges, porque aí eles vão purificar o Ganges. Mas as pessoas como nós, caídas, ofensores, pessoas más como nós vamos lá deixar o quê? Pecado no Ganges. Então, devemos ir lá, como disse Racharmar, jogar água na cabeça, a água do Ganges na cabeça. Não querer colocar o pé no rio Ganges. Por isso ele não quis que os devotos fossem para lá. Ele falou, não vou levar ninguém para o Ganges. Tem um verso aqui que ele diz o seguinte, quando o Nitai Chandra terá misericórdia de mim, quando Nityananda Prabhu e Mahaprabhu terão misericórdia de mim, quando todos os meus desejos materiais se tornarão insignificantes. Isso está escrito no Prarthana de Srila Narottama Das Thakura. Então, quando que Mahaprabhu e Nityananda Prabhu terão a misericórdia de nós? Quando que nossos desejos materiais vão sair de nós? Vão se tornar insignificantes? Porque os desejos materiais só vão sair de nós quando isso não tiver mais significado para nós. Você não vai querer mais desfrutar do paladar, da visão, do olfato, do tato, da audição. Isso, quando for insignificante, nós deixaremos isso. Enquanto nós acharmos importante, nós tivermos um prazer em fazer isso, não vamos largar. Então esse é o verso aqui. Quando isso vai acontecer? Vaishnava Sangeti Mana Anandita Anukshana. O que quer dizer isso? Na associação de
tarô. A minha mente está sempre alegre. Na associação de um devoto, a minha mente está sempre... Desculpa. Na associação de Vailantar Tarô, a minha mente está sempre alegre. Você veio para cá com tantos problemas, gastando dinheiro e viajando para tão longe. E é uma fonte de alegria para nós ter a sua associação. Quando viajamos juntos, nós podemos passar várias horas em Kirtan e palestras. Lembre-se de que, se você pensa que se tornou um Vaishnava, não será capaz de honrar os outros. Aquele que acha que é um devoto, aquele que acha que é um Vaishnava, ele não vai querer prestar reverência para o outro, ele não vai querer ser humilde, porque aquele que pensa que é um Vaishnava, ele não é humilde. Um Vaishnava nunca fala que ele é um Vaishnava. Um Vaishnava nunca diz, eu sou um Vaishnava. Ele é humilde, um Vaishnava é extremamente humilde. Mas aquele que fala, eu sou um Vaishnava, ele não é um Vaishnava. Nós temos vários exemplos nas escrituras de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, ele escreveu no livro, só de você pronunciar o meu nome, você está se arruinando. Ele escreveu isso. Eu sou mais baixo, eu sou inferior ao verme que está no excremento. Ele falava isso. Mas ele não falava isso como fosse uma figura. Não, realmente ele se sentia assim. O verdadeiro Vaishnava, ele não se sente qualificado para fazer o serviço. O verdadeiro Vaishnava, ele é humilde. Aquele que se acha qualificado, aquele que se acha todo-poderoso, ele não é um verdadeiro Vaishnava. Ele tem um ego muito alto, e um Vaishnava puro não tem o ego alto. O Vaishnava puro é extremamente humilde. Então vamos continuar a leitura dessa aula aqui, de noite, hoje à noite. Amanhã de manhã não terá o programa da manhã, porque terá pregação novamente no Colégio Católico Maria Imaculada. Então, de manhã, eu irei lá falar para os alunos, fazer a pregação para os alunos de manhã. Então, não teremos o programa da manhã, amanhã de manhã. Mas hoje à noite, continuaremos a leitura. Continuaremos a leitura dessa aula aqui que eu comecei agora. Não houve nenhuma pergunta, por enquanto, nenhum comentário. Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shima Vishnuda.
Vidari Gopinata Kanamoha Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Mata Dasa Raghunatha Jai Gosai Gori Charana Bhaga Jai Devinama Sabitapura Jai Gosai Jaramunitara Pankabara Padare Mora Pankagra Pandara Jarana Sevi Bhakta Saneva Jarame Jarame Morai Adina Jai Gosai Jami Bhakti Puravasa Radha Krishna Nitya Lila Kori Ramata Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama Shri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama Hari Rama Sankirtana Kore Narotama Dasa Hari Rama Sankirtana Kore Narotama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari
Prana Gaurari, Dayanitai Jaya Gora, Dayanitai Jaya Gora, Dayanitai Jaya Gora, Dayanitai Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos conosco aqui participando hoje Ale, Era e também aqui Kashi Mishra Prabhu. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Eu vou ver se tem mais alguém no outro aparelho. À noite continuaremos então às 19 horas o programa e às 20 horas a leitura, continuando o que estávamos lendo agora. Dandavat Pranam a todos, um bom dia.